when they get sounds of fear. Essa é a terceira parte desta série, que eu não sei se terá 4 partes ou mais, pessoal. Mas enfim, antes de iniciar, já que iniciei, eu queria te conhecer. Se você nos visita pela primeira ou segunda vez, faça um sinal, quero te receber com honra. Tem um casal ali, sejam muitíssimo bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu perguntei, Jeff, se eu já voltei bem conversado, tudo bem? Ok. Você também que nos visita aí pelo nosso canal do YouTube, seja também muito bem-vindo, amém? Vamos lá então, retomar nossa série chamada Raio-X da Igreja, e essa é a terceira parte. Eu não sei, de fato, se haverá mais uma ou duas, mas eu quero, de maneira bem prática, continuar desmistificando muitos dos equívocos que a igreja tem cometido ao redor da história, os equívocos da igreja religiosa. Será que nós nos enquadramos nesse termo, igreja religiosa? A gente precisa pensar nisso. A igreja religiosa, institucionalizada, com todas as suas tradições, sofismas e engodos que a religião promove, será que de alguma maneira nós nos enquadramos nessa igreja? A gente precisa pensar nisso. O fato é que a igreja, em todo o mundo, de maneira geral, tem negado o seu chamamento, tem negligenciado a sua vocação, justamente por ignorar o seu papel, por desconhecer a sua identidade. E quando a gente desconhece a nossa identidade, nós botamos imediatamente em xeque a nossa missão. Vocês lembram que nós dissemos na parte 1 e 2? Que se nós desconhecemos a nossa eclesiologia, nós botamos em xeque a nossa missiologia. Ou seja, se eu desconheço o meu papel, o que é ser igreja, eu boto em xeque a minha missão. E falar isso para o teu irmão é muito sério. Mas é muito sério. Então a gente falou também, dentre muitas coisas que foram faladas, eu quero que pensar algumas coisas que são importantes. A gente também destacou o caráter de um evangelho dividido que a gente tem vivido hoje. Desde o século passado, a gente tem percebido, sobretudo na América, essa igreja dividida. Uma igreja que, ao invés de se envolver com o mundo, uma igreja que fugiu do mundo. Uma igreja que não quer se envolver com o mundo. Uma igreja que quer se santificar de uma maneira individualista. Se fechou dentro de uma bolha, se tornou individualista e se expôs ao mundo. Olha que equívoco grosseiro. Esse é um dos maiores males da igreja americana hoje. O berço da igreja cristã contemporânea. O que a gente vê dentro deste evangelho dividido? A fuga do nosso chamamento, a fuga do mundo. Uma igreja que é vítima da falta de maturidade corporativa. Semana passada a pastora falou sobre maturidade. Quem estava aqui? Amém. A gente não entende que nós somos um corpo. E essa igreja então busca dar ênfase na santificação individual e no arrebatamento, ao invés de tomar as rédeas do governo em um mundo cada dia mais sem fome e vazio. Por isso eu tenho conversado muito com o louvor. Todas as vezes que a gente canta canções dizendo Maranata, 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 se a gente não tomar cuidado, é exatamente isso que está acontecendo. É uma igreja escapista, que ao invés de clamar para as pessoas lá fora, está dizendo, Jesus, volta. Ora, tudo tem o seu tempo e o seu kairos. Jesus vai voltar, mas ele voltará como um ladrão na noite. Ele não vai voltar porque eu estou clamando. Ele não vai voltar porque eu tenho saudade. Ele não vai voltar porque eu estou fazendo bilu na hora da oração. Ele vai voltar quando ele tiver que voltar. Ele não voltará antes que eu alcance o mundo. Então por que eu estou pedindo e clamando para ele voltar? Se o mundo continua moribundo, sem fome e vazio. Faz sentido? Amém. Então nós precisamos rever as
Jesus não está preocupado se nós estamos adorando dentro de um prédio de paredes pretas, se tem guitarra, se tem um virtuoso na guitarra, ou na voz, ou na bateria. Jesus quer que seja em espírito e verdade. Faz sentido? Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente canta. Porque se eu estou clamando Maranata, Jesus está falando, por que você está falando isso? Ei, você está dizendo Maranata, você me ama mais do que todas as riquezas do mundo, ok. Porém, não há riqueza maior no mundo para mim do que a alma do homem. Você percebe? Então vamos lá. Quero rememorar mais um pouquinho alguns pontos. Deus falou claro para nós que o primeiro passo para a gente entender aquilo que Ele está fazendo em abril de 2023, quem somos e o que somos como eclesia, é nos permitirmos um mindset. O que é um mindset? A palavra em inglês não é um mindset, é uma reprogramação mental que aponta diretamente para Romanos 12:2. O que Romanos 12:2 diz? Todo mundo conhece. O que está escrito lá? Vai ganhar um doce. Não nos amoldem ao mundo, antes transformai-vos pela renovação da mente, mindset, uma reprogramação. Transfigurem-se, não se amoldem ao mundo, abram-se para o novo, para as coisas que eu estou fazendo hoje, pela renovação da sua mente, para que sejam o quê? Capazes de experimentar qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Então, se Ele diz que é necessário que se abra a mente para que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade, é possível que nós não experimentemos. Não é esse o desejo aqui? Olha, transforme-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar. O que Ele está dizendo? Que se não renova a mente, nós não somos capazes de experimentar. Fala assim com o teu irmão, simples assim. Por mais ou menos 4 anos, Deus tem falado para nós sobre mindset, sobre maturidade, sobre as questões da ordem do fundamento do novo pacto. E tem nos sacudido, nos chacoalhado. Temos sido confrontados para desfazer esses engodos, os enganos, que ontem para nós eram verdades absolutas, mas que hoje são obsoletas. Verdades absolutas, mas que hoje são obsoletas. Eu vou aqui discorrer em cima de algumas delas, e eu não posso ir muito forte, porque senão a gente vai dar um bug na cabeça das pessoas. Mas a gente tem que entender, por exemplo, as diferenças entre as ordens arônicas, levíticas e a ordem de Melquisedeque. Porque se a gente não difere, a gente não entende qual é a diferença destas ordens, nós não entenderemos qual é a natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? Deixa eu falar uma coisa aqui. A Vanessa acabou de falar sobre Elias, de uma história não conhecida. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Para mim, a ênfase, as coisas que eu captei daquilo que ela falou foi obediência e serviço. Certo? Mas quem era Elias? Elias era um tipo de Cristo. Ele era a alegoria de Cristo. Ele era o apontamento profético de Cristo. Concordo? Ela falou perfeitamente, ministrou perfeitamente, corretamente. Mas se nós quiséssemos nos ater ao novo pacto, eu poderia ter falado também de obediência e de serviço. Porque Cristo também falou as mesmas coisas. Então nós recorremos, e ela não fez nada, ao velho pacto para falar as coisas que Jesus iria dizer. Porque Jesus diz assim: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A gente faz só o serviço, não falou? Ela falou em obediência. Não adianta a gente ouvir e não botar em prática o que a gente ouve. Jesus falou as mesmas coisas. Faz sentido? Amém. Isso. Vamos lá. Pontos que eu não quero me ater. Questões como batismo. São paradigmas
hoje a gente vai precisar vencer ritos, comemorações, o real apontamento profético do casamento. Ouçam as outras duas mensagens. Se a gente falar de batismo aqui, vai dar um nó na cabeça das pessoas, né? Melhor não. Vamos lá, abre em Hebreus 13, versos 20 e 21. Deus fala assim, provavelmente Paulo, o autor de Hebreus, ele explica assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem o quê? A vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que eu entendo com isso? De maneira resumida, o que Deus está falando para nós é que a igreja é Cristo. Você entende isso? Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Portanto, se ele é o cabeça de Cristo, a igreja é Cristo. De maneira resumida, a gente vai entender que este cabeça, ou este corpo, tem vários membros, não tem? De um só corpo. E todos esses membros trabalham para glorificar o cabeça. Faz sentido isso para você? Amém. É o que Deus falou, multiforme forma do corpo. Nós temos várias formas. Um é mão, o outro é nariz, eu sou um pouco mais nariz, um pouco mais barriga, um sou mais pé, mas todo o corpo, bem ajustado, coopera, trabalhando para glorificar o cabeça. Está claro isso? Então, 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, à medida em que você cumpre a sua função, nós nos edificamos em amor mutuamente. Significa que o contrário também é válido. Se você não faz sua parte como corpo, nós não somos edificados. Faz sentido? Isso quer dizer, meu irmão, aquilo que Deus tem falado o tempo inteiro, que a vida é corporativa, ele é o cabeça de um corpo, é o corpo. Então, se eu peco, eu arrebento uma vida. Se eu adultero, eu arrebento do casamento. Se eu não sou leal a você, eu estou maculando o corpo. Se eu não sou dizimista, eu estou comprometendo a saúde do corpo. Faz sentido isso? Amém. Então, o que acontece? Nós precisamos entender de maneira cabal que estar na igreja não é estar num lugar, simplesmente num lugar de ajuntamento. Eu preciso saber, de fato, a essência da natureza do que é a igreja, Cristo. Para que eu possa tomar cuidado, um temor, para não quebrar a sua vida e o seu chamado. Faz sentido? Porque se eu não obedeço a Deus, se eu não sirvo o irmão, eu estou comprometendo a saúde do corpo. Por quê? Porque é um corpo. Outrora, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Agora o Espírito Santo habita no corpo. Amém. Mas não é uma pessoa, é um corpo. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Por isso que todas as vezes que eu peco, eu machuco o corpo. Nós ferimos o corpo. Todas as vezes que eu sou desleal para com o corpo. Por isso, se você é ignorante quanto a essa verdade, nós colocamos em risco a missão. Está claro isso? Amém. Tudo isso foi falado. E a gente está aqui apenas relembrando alguns pontos. Sabe qual é o propósito
conhecimento. Conhecimento para você cumprir um pacto eterno, um plano eterno, que se deu desde a fundação do mundo, em Cristo Jesus. Faz sentido isso? Amém. Deus se propôs a realizar o seu beneplácito desde a fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos cumprir um pacto eterno que se dá em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo mais ou menos? E olha só que interessante isso, presta atenção, isso é importante. Plano eterno, ou pacto eterno, que deveria revelar-se progressivamente na dispensação dos tempos, nada mais é do que aquilo que está acontecendo agora. No pós-cruz. Nós estamos agora mesmo vivendo o que é a dispensação dos tempos. Quando a gente olha para a vocação da igreja, a gente vai perceber que aquilo que Deus nos trouxe sobre a mentalidade grega e a mentalidade romana vai ter todo sentido para nós. Vocês lembram disso? Eu insisto, você que não viu, ouça a parte 1 e a parte 2. Como é que Jesus se valeu da analogia daquele tempo em que Jesus estava na terra, e ele se valeu em analogia da mentalidade, da estrutura do pensamento romano para alcançar o povo de Deus? Como é que era a mentalidade grega e como era a mentalidade romana? Vocês lembram disso? Jesus se vale daquela mentalidade, daquela estrutura pensante, para fazer com que os seus propósitos na terra se cumpram. E como é que era aquilo? Roma tinha uma agenda, tinha uma cultura, um conjunto de valores. Eles eram um povo de conquista, um povo conquistador, um povo que dominava toda a terra. Mas de que maneira eles dominaram a terra? Vocês lembram disso? Estratégia. Vocês lembram que Deus falou? Estratégia. O que eles faziam? Eles determinavam o local e se infiltravam na sociedade. E ali eles disseminavam uma cultura, pensamentos, a sua agenda. E em pouco tempo aquela cultura se via enfraquecida e a cultura romana tomava conta daquele lugar. Aquele lugar era subjugado de dentro para fora, não com guerra, mas com uma mentalidade. E só assim, se necessário, César enviava o seu general para usar o poder dele. E Jesus disse a mesma coisa: olha, vão de 2 em 2, em todas as casas, entrem, se os receberem, preguem a palavra, infiltrem-se, preguem a palavra, falem da verdade, e se não os receberem, sacuda a poeira da bota e vão para outro lugar. Infiltrem-se, se infiltrem. Estratégia. Vocês lembram a mentalidade onde as pessoas diziam assim: ah, e César? O que eles estavam dizendo? César é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Se aqueles cidadãos romanos tinham coragem de dizer que César era o Senhor, como é que nós, que temos o Espírito Santo, não temos coragem de dizer lá fora que Jesus Cristo é o Senhor? Quem está aqui? Amém. Jesus usou a mesma mentalidade, a mesma estratégia, infiltração, influência e tomada territorial. Eu vou ler rapidamente Mateus 10, versículo 5, escrito assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Olha que interessante: não se dirijam aos gentios, não se dirijam aos gentios, se dirijam a quem? Nem entre em cidade alguma dos samaritanos, antes dirigem-se a quem? As ovelhas perdidas de Israel. Olha o que Jesus estava dizendo. Porque ele tinha um plano lá na frente para os gentios. Ora, vocês não vão falar nada para os gentios. Infiltrem-se e falem para as ovelhas perdidas de Israel. Olha só, o que ele está falando aqui ontem é o mesmo que ele está falando hoje. Antes dirigem-se
porque o Rei de todos os reinos já vive no céu. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem cordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne sobre vocês. Se alguém não os receber e ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai na voz, que vocês falarão por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu Senhor. Se o dono da casa te chamar por Beuzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Deus lhe digo na escuridão: falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que 2 pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Só até a Pergunto para vocês: você acha que a igreja nacional, mundial, universal tem sido estratégica? Tem sido destemida? Tem sido corajosa? Tem obedecido este ide? Você acha que a igreja, gravidade zero, pode se enquadrar neste ide, com estes adjetivos, nesta qualidade de chamamento? Eu digo que não. Mas seja sincero, responda você. Você acha que a gente tem respondido dessa forma? Porque essa mensagem, curiosamente, Deus sabe todas as coisas, veio à tona na semana do nosso evangelismo.
E aí eu te pergunto, como é que foi? Porque conhecer a nossa eclesiologia, ou saber o que é a igreja, vai me mostrar que o caráter da igreja, uma das facetas do caráter da igreja, é evangelístico. Sim ou não? Eu estou no metrô, eu falo de Jesus. Eu estou no futebol, eu falo de Jesus. Eu estou no trânsito, na marginal, eu posso falar de Jesus, mas também no chicozinho. Eu dou testemunho. Nem sempre eu estou pregando a palavra, mas a minha vida deve expressar uma natureza. Por isso que eu estou aqui tentando falar todas as vezes que aos domingos nós não deveríamos falar nada do dízimo e oferta. E nós não deveríamos falar de outros, nem que eu vou dizer, de outros protagonistas da história da igreja que não Cristo. Sabe por quê? Porque todos eles apontavam para Cristo. E quando eu chego aqui na frente para dar dízimo e oferta, ou primícia, eu tenho que entender que a natureza do Cristo, sabe qual é? Ser generoso. Ele é generoso. Eu não preciso falar. Não, ele é generoso. Assim como você não precisa falar para a tua esposa que ela não tem que adulterar. Sim ou não? Assim como eu não preciso falar para você, se você comer feijoada todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai morrer. Faz sentido? Amém. Eu expresso uma natureza. Que natureza? A natureza de Cristo. Porque ele é cabeça. Cabeça do quê? De um corpo, de um Cristo. A igreja não é um templo físico. A igreja é um ajuntamento solene de muitos que podem nem se parecer, mas que trabalhando juntos, bem ajustados, trabalham, cada um fazendo a sua função para fazer com que o corpo funcione bem, dentro do seu propósito, dentro de um pacto eterno, plano eterno, para glorificar a Deus. Quem está entendendo? Amém. Todo o resto, meu irmão, que a igreja faz é papagaiada. É blá, blá, blá. Nós temos completamente. E a gente ouve muitas vezes, esse negócio de evangelismo não é comigo. Como é que é? Como é que é? Se você ousa dizer que esse negócio de evangelismo não é contigo, então você não é igreja. Porque eu não preciso ser evangelista. Assim como o DNA da igreja é apostólico, eu tenho uma genética evangelística. Ou você, por acaso, passa 1, 2, 3 anos sem falar de Jesus? Não, veja bem, eu sou um agente secreto de Jesus. Meu irmão, você vai conhecer. Ainda aqui. E no verso 31 ele diz assim: olha, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E o verso 34 e 38 vai ficando mais pesado ainda. Não pense que vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Espada, porque você que é portador do Cristo, que carrega a verdade, quando você chega na faculdade, meu irmão, e todo mundo te chama para fumar um beck, você fala: não, meu irmão, eu te amo, e por isso eu digo não. Mas se você quiser sentar comigo lá, eu vou te pagar um lanche, uma história que eu quero te contar. Que história? A minha história. Vou te contar como Jesus me tirou de uma morte certeira, de como eu tenho vivido na presença dele, como ele é bom. Faz sentido? Amém. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja aonde ele subiu a régua. Olha onde o novo pacto nos leva. Quem acha sua vida perderá, quem perde sua vida por minha causa encontrará. Uau! Uau! É sério isso, não? Será que nós temos sabido de fato ser igreja? Ou nós estamos frequentando um lugar o qual demos o nome de igreja?
Lembram-se, João 8,32, diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, quem é a verdade? Cristo. Cristo é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. A verdade me liberta, mas o contrário me aprisiona, me mata. A ignorância me mata. Quem está aqui? Amém. E olha só que coisa, essa semana eu estava estudando e eu vi algumas coisas no YouTube e eu falei, não pode ser. Porque a gente está falando da igreja, certo? E a gente percebe os equívocos e muitos sofismas, tradições e erros que a gente se mete. Mas tem tanta coisa grave e louca por aí. Agora, na África, não aqui, está uma moda, e tem no Brasil também, está uma moda de batismo nu. Você já viu isso? Já viu isso, pastor? Batismo nu. E não é homens e mulheres, não é do show. Batismo nu. E depois eu vi um upgrade. Batismo nu com sexo. Público, aberto. E o sincretismo religioso, a mistura. Lembra que nós falávamos do dualismo? O dualismo é a ambiguidade das coisas que entram dentro da igreja. Que nós não permitimos que a igreja fosse até o mundo, mas nós nos fechamos para o mundo, chamamos o mundo para dentro da igreja. O dualismo. E a gente percebe o sincretismo, magia negra dentro da igreja. Eu não vou longe. Quanto tempo faz que estourou o escândalo daquela pastora deputada federal, se não me engano, Flor de Medina? Talvez isso, talvez menos, talvez um pouco mais. Um ano. Você viu uma loucura? Talvez vocês não saibam da história, mas aquela mulher frequentava as grandes conferências, pregava com eloquência, pregava como Apolo, no aerópano, matou o esposo. Vai saber quantos outros ela não matou. Para fazer parte da sua casa adotiva, tinha que passar por um quartinho de oração. Eu vou falar para você, era Cristo, você aceita. E aí, aqueles a quem ela chamava de seus filhos adotivos, tinham que fazer sexo com ela. Sexo com os outros irmãos. E aí vai mais longe. Sincretismo religioso, magia negra, dentro da casa da grande pregadora. Magia negra, estou falando sério, magia negra. A ponto da polícia e dos legistas ficarem embasbacados. Estou falando da igreja, de uma grande figura pública. E os escândalos estão estourando. Deus me manda. Pandemia, quantos escândalos estouraram? Quantos pastores em adultério? Quantos pastores em adultério? Talvez vocês não saibam, mas eu sei de coisas absurdas. Infelizmente, o que está acontecendo com esse casal tão maravilhoso, o pastor Rina e a sua esposa? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Oremos por eles. Eles estão se separando, entre aspas, para serem tratados. Vocês estão sabendo dessa história? Não sabem? Orem pelo apóstolo Rina, Bola de Neve, sua esposa. Estourou um escândalo lá. Igreja. E nós estamos em meio a esse turbilhão chamado igreja. E a gente tem negligenciado o desenho original, temos aceitado mesclas, enfim, todo tipo de coisa. Isso não é estranho. Efésios 4, 22 a 24 diz assim. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados
no modo de pensar. Olha aqui de novo. Serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, que lá no velho pacto, na ordem levítica, era um apontamento para uma nova ordem que iria acontecer em Cristo Jesus, a ordem de Melquisedeque. Por isso Abraão lá atrás deu o dízimo, tomou a ceia em Melquisedeque. Quem era aquele Melquisedeque que não tinha nem início nem fim de dias? Era Cristo. Era o Cristo encapsulado que apontava para o futuro que se chama hoje. Quem está aqui? Amém. Um futuro que se chama hoje. E hoje nós não somos mais muitos ou poucos sacerdotes ou profetas ou reis que recebiam esporadicamente uma visitação do Espírito Santo. Não, agora nós somos pedras vivas que fomos profetizados lá atrás e que nos tornamos um só povo, porque Ele comprou de todos os povos, línguas, nações e tribos. Ele comprou, porque aqueles para qual Ele veio o negaram. Então nós somos comprados e enxertados da videira verdadeira. E agora, sabe o que somos? Casa viva. Casa viva. Quem está aqui? Você lembra disso? Se você é casa viva, se o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, nós precisamos expressar essa verdade. Enfim, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E finalmente, uma última lembrança, que a igreja tem a ver com a sua natureza, Cristo. O que a igreja faz tem a ver com a sua missão. O que a igreja diz tem a ver com a sua mensagem. Amém? Vou repetir. O que a igreja tem a ver com a sua natureza, Cristo. O que a igreja faz tem a ver com a sua missão. O que a igreja diz tem a ver com a sua mensagem. Nós precisamos urgentemente resgatar esse evangelho que foi fatiado numa mesa da anatomia do homem, para trazer aquilo que é puro, que é verdade, para dentro deste lugar, que não é físico, é uma dimensão espiritual, chamada corpo de Cristo. Proclamar uma só mensagem, a mensagem do reino, sem mistura, sem dualismo, sem tempero, sem maquiagem, sem atrativos humanos. De novo eu te pergunto, seja honesto, o que você ouve hoje no YouTube, nas rádios, nos púlpitos, na igreja pop, nas conferências por aí, por aqui, onde quer que se escute os ministros e mestres da palavra? O que você escuta, você acha que é a mensagem do reino? Não é. A grande maioria estão apenas expressando opiniões, contando histórias, verdades bíblicas, mas que não são verdades presentes. Você deveria entender que verdades bíblicas não te interessam. Verdades presentes não te interessam. Seria a mesma coisa que eu ficar falando aqui de Noé para vocês. Vamos construir uma arca. Meu irmão, já passou. Já foi construída a arca. Hoje a arca somos nós. É um apontamento profético. Não nos interessam verdades bíblicas. Pastor, ele foi acometido, mordido pelo espírito do Vitor Azevedo. A Igreja Nacional não entendeu o que aquele rapaz disse. Não entendeu, está gravado. A Igreja Nacional não entendeu o que aquele rapaz disse. Eu não vou me ater nem entrar nesse caldeirão de elucubrações, etc. Mas o fato é que a gente ignora aquilo que Deus está fazendo em abril de 2023, neste tempo presente. O Espírito Santo está falando agora, e ele é respaldado pela Bíblia, ele não pode ir contra a Bíblia, é óbvio, mas Deus revela os seus segredos aos seus pequeninos,
Ele está falando agora mesmo. Amém. Você consegue entender a diferença? Tem cá depois discorrer acerca disso, mas a gente percebe que a igreja como um todo se alimenta de fast food. De manhã eu ouço mensagens de prosperidade. Na hora do almoço é uma boa hora, uma excelente hora para recorrer aos coaches motivacionais. Mas no final da tarde, que o dia pegou, eu estava bom, então é hora de botar o computador em cima da televisão, para eu ficar fortão. Não é assim. É daí para pior. Quem está ouvindo? Cada hora nós damos ênfase em algo cuja nossa alma quer ouvir. Não é o que Deus está falando, é o que a minha alma quer ouvir. Fala para o teu irmão assim, de verdade, esta não é a mensagem do reino. Vocês estão comigo? Vai bater em você? Fala para ele, meu irmão, fala comigo não. Esta não é a mensagem do reino. A mensagem do reino não é temperada, não é para você ficar delicinha, batatinha frita. Não, meu irmão, de vez em quando tem que comer giló. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu estava conversando com um irmão muito precioso, muito querido, e ele caminhou com a gente muito tempo. E ele gosta de gravidade zero porque ele diz assim, pastor, eu gosto de você porque você é uma lisa. Ai de mim, não falar o que Deus me manda dizer. Existem formas de dizer, de repente até a mesma coisa. É um multiforme, forma do corpo. Eu tenho uma característica, ele outra, Vanessa outra, o Fábio outra, você outra. E assim nós nos completamos. Faz sentido? Amém. Faz sentido. Mas a questão é, você está olhando para o que sai desse culto, a essência do que sai desse culto. É isso que você tem que entender. E ele disse assim, pastor, eu ainda não achei uma igreja em que eu me encontrasse. Quase que eu perguntei, não por que você saiu lá. Mas eu sei que você saiu daqui. Hoje a gente não está mais no vídeo, mas enfim. Hoje é isso. E aí ele disse assim, pastor, eu fui em algumas igrejas assim, assado. Eu falei, uau, todas as igrejas de raio, todas as igrejas top, sensacionais. Legal, ele fala, eu não conheço muito bem, mas aparentemente ok. E aí ele disse assim, mas tem essa igreja aqui que eu amei, uma igreja assim, assado, uma igreja na região rica de São Paulo, eu mandei uma folhinha para ir lá, mas olha, às vezes vale a pena e tal, e o melhor, pastor, sabe o que é? A mensagem em 30 minutos. Eu falei, eu disse a pastora Vanessa, troféu Joinha. Eu falei, uou. Quero dizer para vocês, meu irmão, eu não sei quanto tempo durou o sermão da montanha. Mas se eu tivesse lá, eu não ia querer que acabasse nunca. Uau! Quando eu venho para a igreja, para a casa de Deus, de verdade, eu não quero que Deus coloque no meu coração que eu deva me preocupar com a bênção do relógio. Eu me entendo, guardar as devidas proporções. E nós, pastores, não somos sem noção. Para discernir questões exteriores ou outras que demandem de nós. Sensibilidade, por exemplo, você está fazendo um casamento num sítio, lá no Vale do Paraíba, 45 graus à sombra, a madrinha já desmaiou, a mãe da noiva já desmaiou, o pai do noivo que está com 150 mil já desmaiou, o pastor está parecendo uma tampa de cuscuz, e o cara está pregando 1h30, o pastor acaba isso, senão nós não vamos ir. A cena é da parada e você abrevia o tempo, mas eu quero dizer, mas a gente tem que estar atento. Mas eu quero dizer para vocês, ai de mim, ai de nós botar a mão naquilo que não é meu. Eu sou mensageiro, a mensagem é dele. Ai de mim, opinar na mensagem dele. Ai de nós opinar na mensagem dele. Nós somos apóstolos,
Deus que oferece de tudo para o seu filho. Porque a Bíblia diz: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, ele lhe daria uma serpente? Ou lhe pedindo ovos, lhe daria pedra? Eu não acredito que Deus, te trazendo da sua casa para vir aqui, ele te daria uma comida rasa, uma comida barata, e rolar com papel alumínio, não, meu irmão. Eu acredito que Deus é esse Deus. E eu entendo também que a gente deve discernir, não ser também estúpido ao ponto de não discernir as questões outras e perceber quando a igreja parou de receber, porque de repente quebrou o ar-condicionado. Que é isso? Mas eu preciso ter sensibilidade para ouvi-lo. Glória a Deus. De maneira simples, eu quero que vocês, junto comigo, que a gente aprenda a avaliar pelo Espírito se o que a gente prega e sobre o que eles pregam é coerente com o que a Bíblia ensina? Não, com o que Jesus ensinou. Ih, pastor, é isso que está mudando, isso não deveria trazer Deus. Calma, fala assim, irmão, calma. A gente precisa manifestar a nossa natureza de reis e sacerdotes que olham não para o umbigo, mas para a cidade. Para a cidade. Cidade é a alegoria de igreja, ok? Para a igreja, mas a igreja da cidade. Eu não olho para o nada zero, eu olho para alguém. Eu olho e eu tenho que amá-los e servi-los. Amém. Está vendo, pastor? Te amo. Eu olho para a cidade e para a igreja, que é uma só. Não são várias igrejas. Não é a presbiteriana, a congregação. É uma igreja só. Aleluia. É uma igreja só. Amor e obras. Way. Pentecostal da Bíblia. Que mais, pastor? Lagoinha. Assembleia e por aí vai. É uma igreja só. Eu olho para a igreja e eu os amo. Eu sirvo o corpo. Como disse eu sirvo os irmãos como parte do corpo, a fim de glorificar o cabeça. Nós somos enviados estrategicamente para se infiltrar nas cidades, tomar as cidades. Lembra o que diz? O que Jesus disse? Até o último homem. De Jerusalém até Líbia, Paulo, até o último homem, até o fim, até o último homem. Eu vivo para expressar a glória de Deus, reconciliar o mundo com Deus, até os confins da terra, até o último homem, até o último homem, até o último homem. Terceira vez que eu te pergunto, sejam honestos. Que vemos os testemunhos cristãos é de um povo que tem se movido em Deus, que tem movido a Deus. O povo de Deus conhece a agenda de Deus para 2023. O crente de hoje discerne o propósito dele do mal. Portanto, se nós estamos fazendo coisas que Deus não pediu e Deus não mandou, e nós fazemos muitas coisas, eu quero te dizer que isso é mensagem do reino. Corre o risco de não ser igreja também. Porque se você está num lugar que não tem amor, não é igreja, não é corpo. Tem amor, eu quero dizer? Você tem que dizer. Mas se não tem, não é igreja, não é corpo. Agora, é interessante porque essa igreja religiosa, institucionalizada, essa igreja que não quer renunciar, não quer se submeter à verdade, essa igreja socialista, assistencialista, que mantém todo mundo cativo a um programa ministerial a fim de ter as suas casas cheias e os seus cofres cheios. Essa igreja é
ela vai ser resistida. Certa feita, o semeador disse assim: eu vou tirar o joio aqui que está crescendo junto com o trigo. O senhor da lavoura disse assim: não tire, não tire, deixe que cresçam juntos. Amém. Deixe que cresçam juntos. A igreja religiosa vai sempre existir. Outra coisa importante: saibam que os maiores ataques à igreja verdadeira, eu não estou dizendo que eu sou uma igreja verdadeira, nem você é. Nós estamos procurando ser, ok? Amém? Amém. Nós estamos em temor procurando ser, conhecendo a sua essência. Mas esta igreja verdadeira, ela vai enfrentar os inimigos, sabe aonde? Dentro e não fora. Os maiores ataques à igreja verdadeira virão de dentro e não de fora. Fala assim, irmão, se prepara. Eclésia, quem nós somos? O que nós fazemos? Qual é o nosso alvo? Qual é o meu DNA? O que eu tenho que fazer? Para onde vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, para onde eu vou? O que eu faço? O que nós falamos? A igreja é Cristo. Amém. A igreja, escreve isso na geladeira, meu irmão. A igreja é Cristo expressando-se através de um corpo vivo, orgânico, vivo. A igreja não é um conjunto de programas, não é um prédio bacana, não é um prédio legal, com lado sensacional, com água trazida de Israel. Não! A igreja é Cristo. É uma dimensão espiritual. Cristo é uma dimensão espiritual que se expressa e se revela através do corpo. Através do Diogo, da Jéssica, do Felipe, do Fábio, da Vanessa. É uma dimensão espiritual se expressando e varrendo todos os lugares por onde passa. É a verdade. Assim como Paulo e Silas passaram pelas cidades e a vida religiosa, política era transtornada, porque nada ficava de pé. Eles quebraram a economia. Olha isso. Isso é poderoso. Ora, olha que importante isso. Se Cristo é uma dimensão espiritual, como é que eu recebo Ele? Lendo a Bíblia. A mulher samaritana estava ali em João 6, se não me engano, João 4, João 6. E ela estava com sede ali ao meio-dia, um sol a pino, uma situação absolutamente tenebrosa. Ninguém saía à rua àquela hora, na Palestina, 45 graus. Mas aquela mulher tinha uma razão para sair naquela hora. E ela estava com um cântaro pesado nas costas. E de repente ela chega ali e ela se depara com Jesus. Ela começa a conversar com Jesus. E Jesus, em pouquíssimo tempo, com poucas palavras, no verso 19 ela diz assim: olha, para mim chega, vejo que és profeta. E imediatamente Jesus fala assim: olha, não fala nada para ninguém. Ela sai que nem louca e começa a incendiar uma cidade, dizendo: eu encontrei o Messias. Ela não leu a Bíblia. Ela não leu a Bíblia. Eu não estou falando para você não ter a Bíblia, meu irmão. Pelo amor de Deus, não entenda. O que ela teve foi uma revelação do Cristo. A revelação de Deus. Vou tentar dar um outro exemplo tosco. Eu fiquei 6 meses indo na igreja, que não era igreja, mas era igreja. Aliás, era mais igreja que igreja, porque era um grupo familiar. Um grupo familiar, sim, placa denominacional. Olha que coisa linda, olha que manjedoura que nós deixamos nascer. E ali poucos homens e mulheres cantando e aprendendo da palavra.
aprendendo de Cristo com Cristo, 6 meses. Eu vi aqueles caras cantando e se alegrando. Eu falei, não pode ser. Eu estou ficando louco, eu preciso sentir o que esses caras sentem. Não pode ser. Eu cada dia mais perdido, afinidade em prova, loucura. Até o dia que eu falei, vou morrer. Não vou contar muito. E aí eu tive um haja luz. Dia 11 de fevereiro de 93. Eu só tenho 40 anos, sabe? Eu fiquei 6 meses lendo a Bíblia, mas eu não encontrei Jesus na Bíblia. Eu tive a revelação de Jesus na sala de uma casa. Assim como Paulo, ele conhecia a Torá de cabo a rabo, mas Jesus dá uma rasteira literal, e tudo aquilo que ele aprendeu da letra nada significou, porque nós precisamos aprender de Cristo como próprio Cristo revelado, porque ele é a essência e a definição daquilo que é Deus e a igreja. Quem vai ensinar o que é essa igreja? O Cristo. Não é letra, não é entendimento, não é muita ortodoxia. Quem está entendendo? Amém. Revelação. 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 A menos que Cristo cabeça, aquele que é a essência, a própria igreja, a menos que Ele próprio, que é a definição da igreja, não se revele a você e se expresse a você, tudo o que fazemos de bom coração em nome dEle é obra humana, e Deus não tem parte com obra humana. É lindo quando Jesus, não de Nazaré, mas o Cristo, lança Paulo ao chão. E literalmente o Paulo vai ao chão. Um homem nobre, um homem estudado aos pés de Gamaliel, centurião romano, homem que tinha cartas para matar os cristãos. E segundo o texto diz que ainda conspirava contra os cristãos. De repente, ele vê uma luz que excede a luz do sol e ele é lançado ao chão. Imediatamente ele fica cego. E ele diz assim: quem és, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, o Cristo, a quem tu persegues. Não era Jesus de Nazaré, não era o homem de Deus, era o Cristo ressuscitado. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Paulo, duro é para ti resistir a mim. Senhor, o que queres que eu te faça? Você vai à rua chamada direita e eu vou começar a te falar o que eu quero que você faça. Hoje, dia 30 de abril, Deus está começando a dizer para você: ei, filho, igreja, eu vou te dizer o que eu quero que tu faça. Sabe o que Jesus vai dizer para você e para mim? Ei, Felipe! Ei, Reginaldo! Eu apareci a ti para que você veja o justo, ouça a sua voz e conheça a sua vontade perfeita, agradável e boa. Amém. É para isso que ele se revelou a mim e a você. Ei, Paulo, eu apareci a ti para que você seja o meu testemunho até os confins da terra. Para que você me veja. Você vai me ver, você vai me ouvir e você vai me conhecer perfeitamente qual é a minha vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então imediatamente Paulo se levanta. Agora, não mais o Paulo de outrora, o Saulo de outrora, mas o Paulo que agora tinha uma nova natureza. Não era um Saulo melhorado, não era um Saulo reformado, não era um Saulo que ainda segurava a lâmina na camisa de força. Não! Agora
tudo havia se feito novo. Ele recebeu uma nova vida, a vida de Cristo. Uma nova vida, uma outra vida. Diogo, Sávio, Leone, fiquem atentos, porque eu vou dizer o que vocês vão fazer. Paulo, eu te designo como ministro, como meu diáconos, para ser o meu testemunho por toda a terra. Paulo, entenda que isso só se dará de uma maneira, por revelação, fruto de um relacionamento. Não é fruto de ir ao lugar, não é fruto de frequentar o lugar, não será fruto de frequentar um grupo social, em um lugar que você deve o nome de igreja, será fruto de um relacionamento. Quando Jesus deu aos judeus instruções, leis, quando Deus deu o próprio Deus, Ele deu aquelas instruções para que eles tivessem relacionamento. Não para que eles tivessem uma religião, mas para que eles tivessem relacionamento. Ei, pastor, diabo, o que eu vos farei entender agora se dará por meio de revelação, fruto de intimidade, numa dimensão espiritual. Entra no teu quarto, entra no teu secreto, eu vou te revelar. Porque uma dimensão espiritual, a gente não pode na classe de aula aprender aquilo que só se revela no espírito, é uma nova geografia, é uma nova dimensão. Meu Deus, Paulo instruirá por meio de relacionamento, por meio de revelação, e não pela excelência dos teus estudos acadêmicos ou dos teus diplomas. Não, Paulo, não é isso. De novo eu digo, não estou falando contra estudar. O que eu estou querendo dizer é que os nossos dons, os nossos talentos, o nosso conhecimento, seja da palavra, sejam conhecimentos espirituais, sejam conhecimentos seculares, se eu posso chamar assim, apesar de que tudo é corandel, todo tipo de conhecimento, todo, diga assim, todo, apesar de serem legítimos, não tem poder de edificar a igreja. Você pode ter MBA, meu irmão, você pode falar inglês, francês, você pode ser um poliglota, você pode ser um bravo, um cara. Você não tem poder de edificar a igreja. Se o cabeça, o Cristo, a essência, não se revelar a ti. A igreja será edificada, não pelo que você estudou, mas por quanto ele se revelou a ti, e o quanto você carrega dele, o quanto você guarda dele, em todo lugar, em todo tempo, de manhã, de tarde, de noite, o que sai da tua vida, o que você expressa, onde ninguém te vê, tudo, absolutamente tudo que diz respeito à eclesia e a sua movimentação na terra, imperativamente dependerá da medida de revelação que o cabeça te der. Tem pouca revelação, talvez a sua movimentação possa, uma vez ou outra, ser equivocada, um tropeço aqui, do lado ali, mas a tua inteireza de coração, a tua paixão, o teu amor verdadeiro vai sempre te proteger diante desses equívocos que a nossa alma sempre quer nos pregar. Amém. Por isso Paulo dizia assim, deixando para trás, arrependendo, renunciando, me amoldando, me renovando, me transfigurando, me reprogramando, uma vida contínua de prosseguir para o alvo. Eu vou me deixando ser lavado pela purificação da água da palavra, mas não uma palavra logos, regra que mata, mas a palavra viva. João 1 é o verbo vivo que se fez
Revelação progressiva. A revelação progressiva começa a me fazer deixar para trás os velhos rudimentos, os entendimentos equivocados, e eu vou entrando dentro de uma agenda pura para viver exatamente aquilo que Ele tem para nós. Filipenses 3, versos 13 e 14, na versão Almeida, Revista Corrigida, está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou prosseguindo. Nós estamos prosseguindo, deixando atrás, aprendendo dele, com ele, me submetendo a ele. Semana passada, quem estava aqui no culto? Amém. No final do culto nós tivemos um momento muito especial. Nós entramos numa dimensão poderosa de deixar para trás, de arrepender-se. Arrepender-se da nossa frieza, arrepender-se da nossa ociosidade. Estou falando de mim. Arrepender-se do fato de negligenciarmos o secreto. Arrepender-se do fato de sermos desleais uns com os outros quando não damos dízimo. Arrepender-se de não desejarmos aprender dele o que somos para não botar em risco a nossa missão. E eu ouvi aqui a Vanessa chorar, minha esposa chorar, e a igreja chorando. Está fora de moda isso. Eu não vi a Vanessa olhando para o relógio, nem a Ariane. Eu também não olhei para o relógio. Sabe por quê? Porque não nos interessa outra coisa que não seja pregar a mensagem do reino. Amém. Falar a verdade. Amém. Naquele momento que se enquadra exatamente nisso, eu percebo que a igreja estava deixando para trás os velhos rudimentos, as velhas roupagens de religiosidade, de ter medo de dizer em voz alta: eu me arrependo de ser ocioso. Quem está aqui? Amém. Eu prossigo, porque eu quero ganhar o prêmio da soberana vocação do meu chamado celestial que está em Cristo Jesus. Repita comigo: revelação progressiva. Revelação progressiva. Aleluia. Aleluia. Louvo a Deus por essa casa, pelas pessoas que temos, pela sua vida. 1 Coríntios 11, 23, que eu estou encaminhando para o final, diz assim: Paulo dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, essa é a parte dele, não nos interessa, a noite que for aí, vou ler de novo a parte A. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que interessa para Deus hoje, quando se fala do que é ser igreja? De que a gente entregue a mensagem como meros mensageiros, uma mensagem pura, sem tempero, fruto de quem tem a revelação do Cristo vivo. E então aquilo que eu recebi dele, eu entrego a vocês. Amém? Faz sentido? Amém. O que eu entrego? O que eu recebi. Nada além disso. Nada além do que eu recebi. O que eu recebi é exatamente o que eu transmitirei. Quem está aqui? Amém. E aí, um pouco até daquilo que eu estava falando com o exemplo da Vanessa, nós estamos transmitindo, e não é isso que ela fez, veja bem, mas nós estamos acostumados a muitas vezes recorrer a todo tipo de figura da Bíblia, e a gente conta a história, mas quem revelou a Cristo, aliás a Paulo,
Eu simplesmente entreguei o que eu recebi do Senhor. Amém. Do Senhor revelado. Quem está aqui? Amém. Efésios 4, 20, 21 diz assim. Efésios 4, 20, 21. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está na Bíblia. É isso? Não? Deixa eu ler de novo aqui. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Isso aqui dá pano para manga, irmão. Eu não vou te cutucar muito, mas de acordo com a verdade que está na Bíblia, não, de acordo com a verdade que está em Jesus, presta atenção, meu irmão. Nós já aprendemos, e Deus já falou muito para nós, que existem muitas verdades que estão na Bíblia, mas outras que Jesus Cristo não ensina. Olha as muralhas de Jericó, religiosas. Olha porque é necessário um mindset. Deus já falou para essa congregação N vezes que existe uma grande diferença entre verdades presentes e verdades bíblicas. Por quê? Porque verdades bíblicas foram ditas em alguns momentos, num outro pacto, num outro contexto, para outras pessoas, para um outro tempo. Quem está aqui? Amém. Eu vou falar uma coisa que já foi motivo de pop-up para nós aqui. Se você tem dúvida do que eu estou falando, ouça a mensagem Edificadores Geracionais. Parúzia, Aletheia. Guarde o que eu estou falando. Nem toda verdade bíblica é uma verdade presente, mas toda verdade presente é uma verdade bíblica. Parúzia, Aletheia. Eu não vou ensinar o que é isso hoje, mas a maioria daqueles que são mais velhos sabem muito bem do que eu estou falando. Amém? Amém. Tomara que não sejam muito poucos assim. Quando você abre a tua Bíblia e você vê alguns subtítulos, tipo assim, a vida cristã, tem subtítulos na sua Bíblia, não tem? Versículos, capítulos, tem? Não tem? Tem? Sim. Mas as Escrituras não tem. As Escrituras são uma coisa, a Bíblia é outra. Eu vou parar por aqui. Mas Paulo nunca disse assim, olha, vocês que têm uma vida cristã, não, ele disse assim, aqueles que estão em Cristo. É muito, muito diferente. Quem está aqui? Amém. Vou passar aqui algumas coisas, mas eu quero que você entenda que o homem é quem criou estas nomenclaturas, esses ismos, essas coisas. Sobretudo ali, nós falamos isso, depois do ano 300, com Constantino, e ali a gente vê essa constantinização do cristianismo, e a gente vê essa loucura que se tornou a religião, uma máquina de latifúndio, vide o Vaticano e a Igreja Católica. E a gente percebe que aquilo nada mais era do que a religião cristã. E a religião cristã não difere em nada de qualquer outra religião, do budismo, do hinduísmo, e mais, que outra religião? Vou repetir, o cristianismo não difere em nada de qualquer outra religião. Que Deus está falando para nós é que nós não podemos nos confundir com aquilo que é a religião institucionalizada. Por isso, aqueles que manifestarão a igreja imperativamente precisarão ter uma vida de intimidade. Vocês estão entendendo isso? Amém. Amém.
Em outras palavras, o corpo se define pela vida que ela expressa. Eu pedi para o corpo essa para frente. Vamos ficar de pé. Eu vou começar a fechar o raciocínio que puder refletir. Durante muito tempo o que a gente fez foi religião. O que a gente tem feito é religião. Mas a gente precisa entender que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Em outras palavras, o corpo se define pela vida que ela expressa. Por isso Paulo entendia que nós nos tornamos ministros e testemunhos vivos à medida em que nós aprendemos dele, por meio de revelação. Aleluia. Feche os olhos. Senhor, dá-nos revelação daquilo que é o Senhor, do que somos, de qual é o nosso papel, nossa natureza, nossa missão. Senhor, nós não queremos ser encontrados nessa classe de religiosos institucionais, de algo chamado igreja, fazedores de religião, cumprindo agendas humanas, cumprindo tarefas, ritos, celebrações humanos. Nós não queremos ser encontrados em outra dimensão que não seja a dimensão do teu Espírito, de maneira que nós possamos ser a expressão perfeita do Cristo, dando testemunho da tua glória aos homens. Sem palavra alguma, que nós possamos expressar a tua pessoa, a tua glória, e os homens sejam reconciliados com Deus. Senhor, chega de ativismo, chega de religiosidade, chega, Senhor, nós queremos ser encontrados puros em tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de revelação, nós precisamos de revelação. Aleluia! Presta atenção, meus amados. Sabe, quantas vezes a gente está aqui na igreja, a gente fala de Zaqueu, a gente fala da Samaritana, como eu falei hoje, ou de Elias, como a Van falou. Não há nada de errado nisso. Mas o fato é que a gente tem olhado um pouco para Jesus, o Cristo. A gente tem olhado um pouco para Cristo e se relacionado um pouco com Cristo. Muitos estão se relacionando com a letra, mas poucos com Cristo. Não faz sentido. Eu preciso, assim como Paulo, de revelação. Eu preciso de mais luz. Porque naquele dia 11 de fevereiro de 1983, eu precisei de mais luz. Não foi a letra que me concedeu aquele liberar, aquele liberdade. Eu não sei qual é o momento da vida que você está, meu irmão, mas você precisa de revelação. Você precisa de revelação. Talvez você esteja pulando dentro da igreja, mas ainda não experimentou revelação, como Paulo não tinha experimentado, como muitos ainda não experimentaram. Não conseguem tirar o pé do chão, não conseguem voar, porque não conseguem acessar uma dimensão que é espiritual. A igreja institucionalizada continua usando tipá, tact, chofar, bandeira de Israel. Quem te disse que isso é para nós, meu irmão? Quando você tem a revelação, sabe o que você faz? Você pega um tipá, com todo respeito, e coloca na gaveta. Sabe por quê? Porque você não é varão judeu. Você é oliveira brava. Quando você tem um encontro com Cristo,
tua mensagem seja a mensagem do reino, seja a mensagem do reino, sem ambiguidade, sem dualismo, sem sincretismo, sem tempero, sem mácula. And when they get sounds of